Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma tarde de atividades da segunda semana de nutrição. Está acabando, né, gente? A última semana, o último dia da semana, da segunda semana acadêmica. Eu sou Flávia Dias, estou sendo moderadora da tarde de hoje, da palestra de hoje, e hoje, juntamente com a acadêmica Aline Gadelha, estarei moderando as atividades. Em nome de toda a comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição, composta pelo Centro Acadêmico, Atlética, coordenação do curso e professora Suelen Rocha, demais docentes e discentes do curso, gostaríamos de desejar boas-vindas a todos vocês. Aos ouvintes, a participação na palestra será confirmada por meio do preenchimento do formulário do Google Forms, cujo link será disponibilizado no chat. O formulário ficará aberto até 20 minutos após o término da palestra. Portanto, fiquem atentos ao tempo. A palestra Nutrição Esportiva e Vegetarianismo, essa palestra será proferida pelo professor Heitor Bernardes e nosso palestrante, que eu vou estar apresentando neste momento. E, desde já, professor Heitor, a gente já agradece a sua participação e fique muito à vontade, é um prazer enorme estar aqui conosco. E, gente, o professor mestre Heitor Bernardes, ele tem graduação em nutrição pela Universidade Federal de Uberlândia, aperfeiçoamento em nutrição clínica baseada em evidências em nutrição esportiva, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, FMRP-USP, mestrado em Fisiologia, também pela FMRP-USP, doutorado em Andamento em Medicina Clínica Médica, também pela FMRP-USP, professor de cursos de graduação e pós-graduação da área de saúde e tutor da residência multiprofissional Unitri e UFO. Então, com muita alegria, e com a participação, desde já agradecemos também, com muito carinho, a participação das nossas intérpretes de Libras, neste momento, a Gleice e a Bruna, que estão também fazendo a interpretação dessa palestra. Sejam também muito bem-vindas, nós agradecemos. E, por gentileza, não se esqueçam de preencher o formulário que será disponibilizado no chat para fins de certificação, que ficará disponível por mais 20 minutos após o encerramento. Um grande abraço a todos e até a próxima. E, professor Heitor, a palavra é com você e fique à vontade para partilhar a sua tela neste momento. Muito obrigada. E, ao final, você, desde já, pode colocar as suas perguntas à medida que forem surgindo, e ao final nós estaremos colocando essas questões para o professor Heitor responder ao final. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, agradeço a comissão, a professora Camila pela indicação, agradeço também a professora Flávia, a Aline por todo o apoio até o momento. E claro, né, gente, eu fico feliz porque se não fosse esse período de isolamento, que eu sempre busco olhar o lado bom da história, a gente não poderia estar juntos. Então, é um grande prazer. Bom, vou compartilhar a tela com vocês, e vocês só confirmem, por favor, se está aparecendo. Só um minutinho. Tudo certo? Não está aparecendo ainda não, professor. Já. E agora? Já? Deu certo. Então, pessoal, a palestra de hoje, intitulada Nutrição Esportiva e Vegetarianismo. Então, hoje eu trago para vocês os principais aspectos que o nutricionista tem que saber quando for atender um indivíduo que é vegetariano ou vegano. Pelo curto espaço de tempo que nós temos, eu me atentei a trazer quais são os pontos principais que a gente tem que saber, que a gente tem que ter atenção no manejo clínico desses indivíduos. Bom,
Eu começo perguntando para vocês, como que são os atletas veganos? Se a gente for avaliar, nós temos que, geralmente, as pessoas, elas julgam, sempre achando que o indivíduo, assim, em si, que é vegano, ele tem esse aspecto. Então, um aspecto mais magro, com pouca massa muscular, às vezes abaixo do peso, muitos acham que quem é vegano é desnutrido. Então, a gente tem vários mitos, vários preconceitos que envolvem esses indivíduos. Mas eu trago para vocês que não é bem assim que acontece. Então, temos diversos exemplos de atletas veganos e que obtiveram, né, que tiveram vários sucessos, conquistaram vários prêmios importantes. Então, por exemplo, temos atletas de atletismo, como Carl Lewis, que é dos Estados Unidos, um atleta americano. Temos também um atleta de endurance do Canadá, que é o Brandon. Temos a Serena Williams, que é uma tenista muito famosa, muito conhecida, que é americana. Aqui no Brasil, nós temos a Fernandinha do vôlei, temos também o Paulo Vitor, que é fisiculturista, ou seja, temos diversos atletas em diferentes modalidades esportivas e que são veganos. A partir disso, a gente já consegue ter uma ideia de que é possível ser vegano e obter, né, um êxito, pensando no meio esportivo. Como que serão os esportistas? Então, assim, basicamente, um esportista é aquele indivíduo que ele não visa a competição, mas ele pratica, né, algum exercício físico. Pode ser uma corrida, pode ser uma musculação, uma natação. Então, é bem a gente. Então, a gente não quer, por exemplo, competir, mas a gente faz algum exercício físico, com foco em saúde, melhora de composição corporal e etc. Mas como que serão os esportistas? Bom, para isso, eu trago para vocês um artigo mais recente, onde se foi comparado a performance, ou seja, o desempenho de esportistas, tanto onívoros, veganos ou ovo-lacto-vegetarianos. Lembrando que ovo-lacto-vegetarianos são aqueles indivíduos que comem, né, que são vegetarianos, não comem carne, mas eles comem alguns produtos de origem animal, como, por exemplo, os ovos, o leite e os derivados, os laticínios. Então, eles compararam esses indivíduos, todos, assim, pensando em uma amostra homogênea, eram indivíduos corredores e que foram submetidos a alguns testes de corrida. Não vou descrever muito o paper, que não é o foco, mas eu trago para vocês o que eles encontraram. Foi encontrado, gente, que cada dieta avaliada não apresenta vantagens nem desvantagens em relação à performance. Ou seja, quando a gente compara o indivíduo que é onívoro, vegano ou ovo-lacto-vegetariano, quando eles são submetidos a um protocolo de exercício, que já são esportistas, a gente não observa uma diferença no desempenho entre eles. E com isso, esses resultados, eles sugerem que uma dieta vegana, ela pode ser uma alternativa adequada para atividades recreativas, também pensando nos esportistas. Ou seja, independente se o indivíduo é onívoro, vegano ou ovo-lacto-vegetariano, se ele tem uma dieta balanceada, ele consegue ter um bom desempenho numa prática esportiva. Já vamos desmistificando e desconstruindo alguns preconceitos que a gente tem em relação às pessoas, em relação à sociedade. Bom, mas como que seria, então, a prescrição nutricional na alimentação vegetariana? Então, o primeiro ponto, gente, que eu chamo a atenção de vocês, é a gente sempre lembrar da densidade calórica dos alimentos. Então, vejam que, quando a gente compara, por exemplo, frutas e vegetais, são alimentos que possuem uma densidade calórica menor. Por quê, gente? Para eu obter, por exemplo, 400 calorias de frutas e vegetais, eu preciso consumir uma maior quantidade. Outros produtos do reino vegetal, leguminosas, cereais e tubérculos, têm uma densidade calórica um pouco maior quando comparado com frutas e vegetais. Mas quando a gente passa para o reino animal, vejam que esses produtos, eles possuem uma densidade calórica maior. E temos também os óleos, que são do reino vegetal e que possuem também uma densidade calórica maior. Por que eu estou abordando isso logo de início? Porque, gente, quando a gente for pensar em elaborar um plano alimentar para o indivíduo que é vegetariano ou vegano e que é atleta,
a gente tem que lembrar desses conceitos, dessas diferenças e, claro, buscar otimizar e, dependendo da situação, utilizar alguns produtos, como óleos e castanhas, que possuem uma densidade calórica maior. Para isso, discuto com vocês um pouco a energia. Então, vejam que, no âmbito esportivo, o balanço energético negativo ele é comum em atletas de resistência e também atletas que participam de esportes de peso ou estéticos, como, por exemplo, modalidade esportiva que envolve um combate, ginastas, patinação e também a dança. Também é importante ressaltar que aqueles atletas que são altos, eles também podem achar difícil alcançar o equilíbrio energético, principalmente durante as fases de treinamento de alto volume. E vejam que quais são as consequências de um balanço energético negativo para um atleta. Bom, se ele não está atingindo a sua necessidade, o organismo dele vai recrutar reservas. E vejam que não é só reserva de tecido adiposo, o indivíduo ele vai perder peso, mas ele também vai perder massa muscular. Se ele perde massa muscular, ele reduz a sua força, com isso ele tem uma queda de desempenho. Por quê? Porque ele vai ter uma menor capacidade de trabalho, ele depende da musculatura esquelética. Além disso, um balanço energético negativo também está associado com uma falta de adaptação satisfatória ao treinamento. Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na prática clínica esportiva, de indivíduos veganos principalmente, mas também de vegetarianos, é atingir a sua necessidade energética. Bom, então aqui eu trago para vocês as recomendações mais atuais da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é a nossa principal referência na nutrição esportiva. Então, é imprescindível, gente, que a gente consiga garantir que o atleta esteja consumindo calorias suficientes para compensar o seu gasto energético. Então, quais seriam as recomendações? As recomendações, elas são de acordo com a duração do exercício físico, mas também a gente avalia um pouco a intensidade. Mas em aspectos gerais, pensando em nutrição esportiva, as recomendações para indivíduos vegetarianos ou veganos, elas são as mesmas, pensando em energia, para indivíduos onívoros. Então, vejam que, pensando em esportistas, o que a gente avalia? Então, vamos supor que aqueles indivíduos que fazem 30 a 40 minutos por dia de um exercício físico específico, pode ser musculação, natação, corrida, 3 vezes por semana. Então, estima-se que o gasto energético por sessão é de 200 a 400 quilocalorias. Então, para isso, gente, a recomendação energética é de 1.800 a 2.400 quilocalorias por dia. Ou podemos utilizar a regra de bolso, de 25 a 35 quilocalorias por quilo por dia, pensando em um indivíduo de 50 a 80 quilos. Bom, já para aqueles que são atletas, então vejam que qual que é o grande diferencial? Primeiro que o atleta ele visa a competição. Segundo que a sua rotina diária de treinos, ela tem uma maior duração, ela tem um certo planejamento. Então, pensando num atleta, vamos supor que ele treina de 2 a 3 horas por dia, 5 a 6 vezes por semana, então já se estima que o gasto energético por sessão ele é de 600 a 1.200 quilocalorias, ou mais, depende do que, gente? Da intensidade do treino, depende também da modalidade esportiva. Então, estima-se que a recomendação, ela varia de 2.000 até 7.000 quilocalorias por dia, ou podemos utilizar também regra de bolso, de 40 a 70 quilocalorias por quilo por dia, pensando em um atleta de 50 a 80 quilos. Temos também recomendações mais específicas, como, por exemplo, para quem gosta de nutrição esportiva, de ciclismo, já deve ter ouvido falar do Tour de France. O que é isso, gente? É uma prova de ciclistas, né, que ela é muito famosa em todo o mundo, e ela acontece uma vez ao ano na França. Então, vejam que
a estimativa de gasto energético durante essa prova, por ela ser muito extensa, ela é de até 12.000 quilocalorias por dia. Então, para isso, gente, o atleta ele vai necessitar de um maior aporte energético, de 150 a 200 quilocalorias por quilo por dia. Também ressalto que aqueles atletas de grande porte, a necessidade energética deles também é maior. Então, ela pode variar de 6.000 a 12.000 quilocalorias por dia. Vejam que isso são recomendações gerais da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Mas quando a gente atende o indivíduo, o atleta ou esportista, a gente utiliza essas referências, mas, claro, a gente tem que sempre individualizar. Então, para isso, a gente pode utilizar outras fórmulas, por exemplo, Harris Benedict, utilizar um fator atividade, pode utilizar da FAO, mas sempre consultar essas recomendações de guidelines internacionais. Bom, então, pensando em energia para vegetarianos e veganos, então vejam que são indivíduos que, por consumirem basicamente alimentos do reino vegetal, eles consomem uma alta quantidade de fibras. Além disso, estão consumindo alimentos de baixa densidade energética. Então, vejam, se está consumindo muita fibra, isso contribui para um aumento da saciedade. E, consequentemente, isso atrapalha o atingimento de quê? De sua necessidade energética. Ou seja, está aliada a uma perda de peso. E, claro, quando a gente avalia aqueles indivíduos que têm uma alta demanda energética, isso é um grande problema. Então, para isso, gente, pensando nesses indivíduos, eles têm a mesma recomendação energética. Porém, o que a gente utiliza como estratégia? Então, a gente busca fracionar mais suas refeições. Claro, a gente também coloca no plano, a gente aumenta a quantidade de alimentos que tem uma alta densidade energética e sempre realiza um maior monitoramento. Então, para isso, a gente utiliza algumas opções, então a gente sempre prioriza opções mais saudáveis, como as castanhas oleaginosas e também os óleos vegetais. Por quê? São alimentos que possuem uma alta densidade energética. Também temos opções de frutas que contêm uma alta quantidade de gordura e, consequentemente, uma densidade energética maior, como o abacate e o coco. Então, pensando em energia, a gente tem que ter muito cuidado em situações onde a gente não consegue atingir a necessidade energética do atleta. Então, para isso, podemos utilizar essas estratégias nutricionais, inserindo mais alimentos com uma alta densidade calórica. Também temos as massas. Então, por exemplo, são fontes de carboidrato, mas a gente pode utilizá-las, devemos utilizá-las, mas priorizando também um maior fracionamento. Em relação aos macronutrientes na dieta vegetariana, gente, começando com os carboidratos, vejam que recomendações para vegetarianos e veganos é a mesma para onívoros e vai estar de acordo com o quê? Com a intensidade e com a duração do exercício físico. Então, vejam que a base da alimentação, pensando em carboidratos, a gente sempre prioriza aqueles mais saudáveis. Carboidratos, alimentos, fontes de carboidratos que sejam integrais. E vejam que, quando a gente avalia os esportistas, que são aqueles que fazem atividades com uma intensidade mais leve, com uma duração de 40 minutos a 1 hora por dia, a recomendação diária de carboidratos para eles é de 3 a 5 gramas por quilo por dia. Ressalto que, em nutrição esportiva, a gente utiliza mais a recomendação de gramas por quilo por dia. Aqueles que realizam uma atividade moderada, cerca de 1 hora por dia, então vejam, se ele está realizando uma atividade com uma intensidade moderada, consequentemente, o gasto energético dele é maior. E também pensando em substratos energéticos, o que é muito utilizado durante o exercício físico? O nosso estoque de carboidrato que está no músculo, que é o glicogênio muscular. Então, se eu quero priorizar um bom desempenho do meu paciente durante o seu exercício físico, eu tenho que manter uma boa quantidade de carboidrato. Então, a recomendação é de 5 a 7 gramas
de carboidratos por quilo por dia. Já para os atletas, gente, por exemplo, que treinam em intensidade alta, como atletas de endurance. O que seria endurance? São modalidades esportivas mais aeróbicas, como, por exemplo, corrida, ciclismo, natação ou triatlo. Então, tem os triatletas, né, que praticam as 3 modalidades juntas. Então, para aqueles que têm programas de endurance com treino de duração de 1 a 3 horas, com intensidade moderada a alta, vejam que a gente sempre tem que lembrar, quanto maior a intensidade do exercício físico, maior a utilização do glicogênio muscular. Então, para isso, eu tenho que manter um bom fornecimento de carboidrato para manter uma boa reserva de glicogênio muscular. Está diretamente relacionada com o desempenho do indivíduo. Então, para isso, a quantidade, né, a recomendação ela é maior. Ela é de 6 a 10 gramas por quilo por dia. Já aqueles atletas que treinam em alta intensidade e também uma duração de treinos maior, como, por exemplo, de 4 a 5 horas por dia, aí a recomendação de carboidratos ela é maior ainda, de 8 a 12 gramas por quilo por dia. Vejam que, para os atletas, gente, a gente prioriza as opções mais saudáveis, mas dependendo das condições, teremos que utilizar opções de carboidratos que não são integrais. Por quê? Porque a gente tem que otimizar a digestão e a absorção e fornecer energia para esse indivíduo. A gente tem que fornecer também glicose para recuperar o quê? Os estoques de glicogênio muscular. Então, nessas condições, a gente não fica só nessas opções saudáveis. A gente também utiliza opções mais refinadas, opções que não sejam integrais. E a proteína? Então, vejam que, pensando em aspectos gerais, a gente tem recomendação de proteína que é de 10% a 35%. Mas, quando a gente pensa na nutrição esportiva, como eu falei para vocês, a recomendação é em gramas por quilo por dia. Então, temos uma diferença básica. Atletas de endurance, a recomendação é de 1,2 a 1,4 gramas por quilo por dia. Por que ela é maior em relação ao indivíduo sedentário? Vejam que, durante o exercício físico, há a liberação daqueles hormônios contrarreguladores e um deles é o cortisol. E o cortisol, gente, ele estimula a proteólise muscular. Ou seja, durante o exercício físico, a gente utiliza o aminoácido como fonte energética. Então, esse aminoácido que foi utilizado, ele tem que ser reposto. Como que a gente repõe? Por meio da alimentação. Além disso, o próprio exercício físico, ele causa microlesões nas fibras musculares, estimulando o quê? Um aumento da demanda de aminoácidos na recuperação. É por isso que a recomendação ela é maior. Então, em mecanismos gerais, aspectos gerais, atletas de endurance, a recomendação é de 1,2 a 1,4. Já para aqueles atletas de força, pensando principalmente em levantamento de peso, musculação, de 1,2 a 1,7. Por que o atleta de força precisa de mais proteína que o atleta de endurance? Porque além de ter o consumo de aminoácidos durante o treino, há o aumento de microlesões que a própria contração muscular faz, ela causa, né, a musculação no músculo, em que essas fibras elas têm que ser repostas, também pensando em mecanismos de adaptação e de hipertrofia. É por isso que a demanda proteica ela está aumentada. Mas em aspectos gerais, gente, essas recomendações elas variam, mas hoje a gente fica em torno de 1,5 gramas até 2 gramas por quilo de peso, né, por dia. Mas eu trago para vocês que a posição da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva em relação à recomendação proteica e exercício físico, então, no geral, é de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo por dia, que isso é suficiente para a maioria dos indivíduos em exercício físico. Mas aí eu pergunto para vocês, bom, então eu tenho que prescrever essa quantidade e o indivíduo ele tem que consumir ela, por exemplo, só no almoço, só no jantar? Como que eu faço isso? Para isso, temos estudos que nos mostram que essa proteína ela tem que ser fracionada. Mas quanto por refeição? Então, trago um estudo que vocês já devem ter visto,
em que eles nos mostram que a gente tem uma quantidade máxima, pensando em síntese proteica, por refeição. E, em média, gente, fica em torno de 20 gramas de proteína. Então, vejam que, se o indivíduo que tem, em média, 70 quilos, sexo masculino, ele consome 20 gramas de proteína por refeição, ele já tem uma resposta máxima pensando em síntese proteica no meio esportivo. E quando a gente compara, então, se eu aumentar, será que essa resposta se potencializa? O que a gente observa? Que não. Então, se o indivíduo consumir 20 ou 40 gramas de proteína por refeição, a resposta é a mesma. Ou seja, temos um limite de quantidade de proteína por refeição. E qual que é esse limite? Em torno de 0,25 até 0,4 gramas de proteínas por quilo por refeição. Então, a gente busca trabalhar nessa recomendação. Então, cada refeição, eu vou prescrever de 0,25 a 0,4 gramas de proteína por quilo por refeição. Menos do que isso, tem uma resposta subótima. Dentro dessa faixa, tem uma resposta ótima, acima, desnecessária. Estou fornecendo proteína a mais, que vai ser utilizada como energia, que não vai causar nenhum benefício para o indivíduo. Pelo contrário, vai causar um aumento, uma possível sobrecarga renal totalmente desnecessária. Então, pensando em hipertrofia, gente, a recomendação geral é de 5 a 7 refeições por dia. Em cada refeição, que se tenha 0,25 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso, né, por refeição. Ou então, para aqueles que não conseguem fazer de 5 a 7 refeições, um mínimo de 4 refeições, com uma quantidade maior, de 0,4 até 0,55 gramas de proteína por quilo por refeição. Pensando em ovo-lacto vegetarianos, é muito tranquilo a gente atingir isso. Então, temos leite, temos queijos, hoje a gente tem a opção de iogurtes proteicos, a gente pode complementar, então é muito fácil. Temos os produtos de origem vegetal, as leguminosas, leite de soja, então é mais tranquilo de atingir. Então, por exemplo, o que a gente pode utilizar pensando em atingir 20 gramas de proteína por refeição? 3 unidades de ovos, posso complementar um iogurte, então, pensando no café da manhã, eu prescrevo uma fatia e meia de queijo Minas Frescal, um queijo branco, mais um iogurte, pode ser um iogurte proteico, posso colocar leite em pó desnatado no iogurte, então é mais fácil de atingir 20 gramas. Ou então, como eu falei para vocês, posso fazer essa complementação utilizando os laticínios. Além disso, temos várias opções de suplementos. Então, se for necessário, posso utilizar whey protein, que é proteína de soro do leite, posso utilizar albumina, proteína do ovo, posso utilizar um blend das duas. Então, temos várias opções para ovo-lacto vegetarianos. É mais tranquilo de atingir. E para os veganos, o que a gente faz? Antes disso, tem alguns pontos que são importantes que devem ser discutidos. Então, vocês devem ter visto ao longo da graduação que a digestibilidade de uma proteína de origem animal, ela é diferente da proteína de origem vegetal. Então, antigamente, a gente se utilizava mais os PDCAs para avaliar a digestibilidade proteica. Hoje, nós temos um outro método, que é o DIAS. É um método mais recente, mas que o resultado final, qual foi a conclusão disso? Que a proteína de origem animal, ela continua tendo uma maior digestibilidade do que a proteína vegetal. Então, para isso, gente, a gente jamais deve esquecer que é sugerido, até mesmo pela FAO, que vegetarianos precisam ingerir uma maior quantidade de proteínas do que os comedores de carne. Para o quê? Com o objetivo de compensar a menor digestibilidade dessas fontes vegetais. É para isso que, quando a gente pensa em dietas veganas, a recomendação proteica ela é diferente. Então, vimos anteriormente que Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomenda que, para a maioria dos atletas esportistas,
Um bom aporte proteico é de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Já para os atletas veganos, a recomendação é que a gente se mantenha na extremidade superior, de 2 gramas de proteína por quilo por dia. Justamente para o quê, gente? Para repor essa digestibilidade diferente, essa digestibilidade menor. Então, para indivíduos que são veganos, atletas principalmente, também esportistas, vai depender do objetivo, de como que é o manejo clínico, a estratégia nutricional de vocês, mas a recomendação é esse maior aporte proteico para compensar a menor digestibilidade. Temos casos de fase de perda de peso, onde a gente tem que fazer uma restrição energética e para com que o indivíduo não perca massa muscular, não tenha queda de desempenho, ou até mesmo que a gente estimule uma hipertrofia muscular, a gente pode chegar em até 2,7 gramas de proteína por quilo por dia, enquanto para indivíduo onívoro, a gente chega até 2,4. Então, vejam que a gente tem uma pequena diferença. E, claro, ressalto, gente, que essa quantidade de proteínas, que é bem aumentada, pensando em indivíduo que é sedentário, a gente só prescreve isso para indivíduos que não têm nenhuma alteração renal e nenhuma alteração hepática. Bom, então é importante ressaltar também que temos alguns aminoácidos limitantes. Então, vejam que no grupo das leguminosas temos a metionina e no grupo dos cereais nós temos a lisina. Então, vejam que, com isso, nós podemos pensar em algumas estratégias nutricionais para conter o quê? Esse alimento que tem menor quantidade de aminoácido tal e o outro que tem uma menor quantidade. O que eu posso fazer? Posso combiná-los. Então, vejam que, aqui, por exemplo, eu trago o arroz integral, a quinoa ou quinoa e o feijão. Quando a gente combina, por exemplo, um cereal, o arroz integral, com o feijão, a gente promove, né, para o indivíduo uma boa quantidade desses aminoácidos que são limitantes. Então, por exemplo, arroz integral lisina, feijão metionina. Ao combiná-los, eu tenho uma quantidade ideal desses aminoácidos que é limitante para um grupo e limitante para o outro. Então, é uma estratégia nutricional que a gente utiliza na prática clínica. Trago para vocês também um comparativo do perfil de aminoácidos, então, de proteína vegetal versus proteína animal. Então, vejam que, em vermelho, nós temos o whey protein isolado, que é a proteína isolada, né, do soro do leite. Em azul, nós temos a proteína do arroz. E em verde, nós temos um blend, que é uma mistura de proteína do arroz com a proteína da ervilha. Vejam que, para a maioria dos aminoácidos, a fonte animal, né, que aqui no caso é o whey, tem uma maior quantidade. Alguns específicos o reino vegetal vai ter, mas foquem nos principais, leucina, isoleucina e também a valina. Vejam que o whey tem uma maior quantidade quando a gente compara com a proteína do arroz, mas quando a gente faz a combinação da proteína do arroz com a proteína da ervilha, a gente tem uma melhora nesse perfil de aminoácidos, principalmente da leucina. Por que eu chamo a atenção da leucina? Porque a leucina é o aminoácido que vai ativar a síntese proteica. Então, quando a gente pensa em síntese proteica, síntese de proteínas, a gente tem uma ativação de várias proteínas da via de sinalização. A principal delas, gente, é a mTOR. Vocês já devem ter ouvido falar em palestras de nutrição esportiva. Qual que é o aminoácido que tem a capacidade de ativar a mTOR? É a leucina. Então, ela é o principal aminoácido que nos chama a atenção. Então, vejam que uma outra estratégia nutricional é combinar as fontes, como, por exemplo, as leguminosas. Então, vimos uma estratégia de combinar uma leguminosa com cereal, mas podemos combinar também as leguminosas. Então, vejam aqui, quando a gente avalia o whey protein isolado, ele tem uma ótima quantidade de leucina, 2,6 gramas de leucina. Comparamos com a proteína isolada de soja, 1,7 gramas. Quando a gente compara só com a ervilha sozinha, 1,7 gramas.
e comparamos com a combinação da proteína do arroz com a da ervilha, 2 gramas, até mesmo melhor do que a proteína isolada de soja. Então, está aí uma estratégia que a gente utiliza também na prática clínica. Então, gente, as proteínas, nós temos que as fontes vegetais de proteína, elas conseguem sozinhas fornecer quantidade suficiente de aminoácidos essenciais quando o consumo de alimentos vegetais é variado e as necessidades energéticas são supridas. Então, vejam que, pensando no indivíduo que é vegano, que ele só consome alimentos de origem vegetal, a gente consegue suprir sua necessidade proteica só utilizando as fontes do reino vegetal? Sim, mas é importante utilizar as combinações e também atingir a necessidade energética. Porque se não atinge a sua necessidade energética, o indivíduo ele vai perder peso. Então, é mais difícil daquela proteína ser direcionada para a síntese proteica, ser utilizada para estimular uma hipertrofia, por exemplo. Por quê, gente? Em uma situação de restrição, de balanço energético negativo, a proteína também poderá ser utilizada como substrato energético. Então, trago para vocês algumas curiosidades em relação ao conteúdo proteico no reino vegetal. Então, temos sementes de abóbora, que tem cerca de 30 gramas de proteínas a cada 100 gramas. Temos as leguminosas, então vejam, temos feijão, mas temos lentilha, temos soja, temos também a ervilha, que são fontes proteicas do reino vegetal. Temos as oleaginosas, como amêndoas, temos também castanha do Pará, temos castanha de caju, temos a soja, que pode ser em grãos, ou pode ser o tofu, que é um queijo vegetal. Então, vocês já devem conhecer o tofu, já devem ter experimentado, que também é uma boa fonte proteica. Temos os cereais, a aveia, que tem uma menor quantidade de proteínas, mas a gente considera também. E outros, como a quinoa. Bom, temos opções industrializadas. O ponto negativo é que elas são mais caras. Então, assim, a gente consegue fornecer a gente consegue atingir uma necessidade proteica do indivíduo por meio de alimentos mais naturais. Mas hoje a gente tem opções práticas, como shakes proteicos, como da Bio2, Vida Veg, diversos, barras proteicas, snacks proteicos veganos. Então, vejam que é um mercado que está crescendo muito. Se a gente for avaliar hoje, no Brasil, gente, o número de vegetarianos e de veganos, ele cresce cada vez mais. Não só desses indivíduos que se tornam totalmente vegetarianos ou veganos, mas muitos indivíduos onívoros, eles estão curiosos, eles querem experimentar esses produtos, eles estão mais conscientes, ecoconscientes. Então, assim, lembrar que vegetarianismo não é só porque o indivíduo quer, isso envolve também uma maior consciência em relação ao planeta, ao meio ambiente, aos animais. Então, os indivíduos, eles têm seus motivos intrínsecos. E, para isso, gente, o mercado aproveita. Então, as opções, elas estão cada vez maiores e, claro, hoje o foco, a gente sabe que a proteína, ela é a atriz principal da história da nutrição, se a gente for ver. Então, esses produtos proteicos, eles também estão disponíveis e a gente pode utilizá-los também no planejamento alimentar. Temos suplementos proteicos veganos, como, por exemplo, suplementos de proteína de ervilha. Temos também blends, como, por exemplo, esse contém proteína isolada de ervilha, mas também tem proteína de amêndoa. Temos também blend de proteína de ervilha, proteína de arroz, ou seja, temos várias opções no mercado que a gente pode utilizar no planejamento alimentar, principalmente para esses indivíduos que for difícil atingir as 20 gramas, as 30 gramas por refeição. Nossa, eu calculei para o meu paciente, é um atleta pesado, atleta de força, e ele precisa de 30 gramas de proteína por refeição. Café da manhã, bom, para atingir, o que eu vou colocar? Às vezes vai necessitar colocar um suplemento. Lanche da manhã, como que eu vou atingir 30 gramas, gente? Às vezes uma barra proteica, um shake vai auxiliar. Almoço mais tranquilo,
posso combinar leguminosas com cereais, combinar 2 ou 3 leguminosas, consigo atingir mais facilmente. Mas essas outras refeições, gente, elas realmente são mais difíceis a gente atingir, principalmente para veganos. É para isso que a gente tem essas opções alternativas. E vejam que tem vários suplementos que eles são enriquecidos em micronutrientes também, principalmente vitamina B12, alguns vitamina D, que são micronutrientes que a gente vai ver que temos que ter mais atenção para esse público. Então, pensando na suplementação proteica, eu trago para vocês um estudo que avaliou a suplementação de proteína de ervilha. Então, no caso, eles pegaram 170 indivíduos com idade entre 18 e 35 anos. Esses indivíduos eles já eram treinados, eles foram submetidos a um protocolo de treino específico por 12 semanas, e um grupo recebeu como suplemento o whey protein, então uma dose de 50 gramas de proteína dividida em 2 ao longo do dia, e o outro grupo recebeu proteína de ervilha. Então a comparação foi efeito da proteína da ervilha com o efeito do whey. Qual que estimula uma maior síntese proteica? Quais indivíduos que ganharam mais massa muscular? Então, eu trago para vocês um ensaio clínico randomizado, onde também foi, né, importante ressaltar que ele era duplo cego. Então, os participantes não sabiam o que estavam tomando, nem os pesquisadores. Então, vejam que, em aspectos gerais, o resultado foi que ambos os grupos tiveram ganho de massa muscular, tiveram melhora de performance, fazendo com que é possível, né? Isso é o que o artigo relata, que a gente pode comparar. Então, um suplemento proteico, né, à base de ervilha, ele é tão bom quanto um whey. Bom, gente, será que a gente pode concluir isso? Primeiro que a gente tem que ver se o estudo ele foi totalmente controlado, se todas as refeições foram controladas. Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em ganho de massa muscular, não é uma refeição ou 2 que são determinantes, é um todo, é o dia todo. Então, aqui eu já trago um fator limitante para vocês, mas trago também que nesse estudo eles controlaram as outras refeições. Mas o ponto-chave, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando a gente avalia, principalmente estudos que testaram suplementos, vão diretamente em conflitos de interesse. Então, vejam que nesse estudo específico, 3 dos autores, eles trabalham na empresa que forneceu o suplemento, que é a Nutralis. Então, gente, quando a gente pega um estudo que avaliou um suplemento, um medicamento, e tem conflito de interesse, onde o autor é funcionário do laboratório que forneceu o suplemento, vocês já podem ficar com o pé atrás. Ou seja, a chance desse resultado ter sido alterado, ela existe. Bom, então, realmente, será que ele é confiável? Então, pensando em suplementos proteicos veganos, o nosso cenário atual é de que, com exceção da soja, há uma escassez de estudos que avaliam suplementação de ervilha, de arroz, de amêndoas e também o mix. Temos, dos poucos que temos disponíveis, a maioria tem conflitos de interesse. Temos também a questão da Anvisa, que ela liberou todos esses suplementos proteicos veganos, mas recentemente ela bloqueou a venda da suplementação de proteína da ervilha. O motivo final, principal, né, que devido a essa escassez de estudos. Então, temos essa questão também da Anvisa, essa falta de regulamentação desses suplementos. Então, o que eu trago para vocês? Então, vejam que, diante desse cenário, é essencial que a gente siga a recomendação de maior aporte proteico para atletas e esportistas veganos. Então, podemos utilizar a suplementação proteica vegana? Sim, mas tudo vai depender da real necessidade do indivíduo. E, claro, né, gente, a gente sempre tenta atingir por meio da alimentação, mas se não for necessário, a gente pode utilizar um suplemento. Lipídios. Então, as recomendações gerais, gente, são em porcentagem. Então, para atletas, tanto de endurance como de força, de 20% a 30% do total do VCT, né, do total de energia diário. Mas eu trago para vocês que, em nutrição esportiva, utilizamos mais gramas
por quilo de peso. Então, para atletas veganos, também vegetarianos, a recomendação é de 0,5 a 1,5 gramas de lipídios por quilo por dia, ou 30% da ingestão calórica diária. Tem alguns pontos de atenção, gente. Principalmente aquela alimentação com volume excessivo e quantidade insuficiente de calorias, que ocorre principalmente em pessoas com necessidades energéticas muito altas, também situações onde a quantidade de ômega 3 é insuficiente, presença de alimentos com gordura hidrogenada, então alimentos que têm gordura trans, principalmente industrializados, ou alimentos de panificadora, de padarias, pessoas, principalmente atletas do sexo feminino, que têm fobia de gordura e evitam ingerir alimentos fontes de gordura. Isso traz graves consequências para o atleta, principalmente a não adaptação aos treinos. Por quê, gente? A gordura, ela não é só uma fonte de energia, ela também é essencial para a produção de hormônios. E também uma queda acentuada em concentrações de HDL e aumento de triglicérides quando são indivíduos que têm uma alimentação baseada em grãos refinados. Então, para isso, é importante recapitular que, pensando em ácidos graxos essenciais, temos o ômega 6, principalmente ácido linoleico, mas também temos outras, aqui eu destaco o óleo de girassol, cártamo e milho, e temos o da família ômega 3, que temos no reino vegetal o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que está presente na linhaça, no óleo de cânhamo, na canola, na chia e nas nozes, e temos o EPA e DHA, que é a principal fonte, gente. Onde que tem EPA e DHA? Nas microalgas. Mas quando o peixe se alimenta dessas algas, esse ômega 3 é retido no seu tecido, então é por isso que o salmão, a sardinha são consideradas as principais fontes de ômega 3 no reino animal. Mas lembre-se que esse ômega 3, ele vem da microalga. Então, quando pensamos em conversão em ALA e EPA, por quê, gente? O EPA é que vai ser, o EPA e DHA que vão ser as formas mais ativas no organismo. Então, o ALA, ele tem uma conversão de cerca de 8%. Já a conversão de ALA em DHA, ela é cerca de 0,5%, ela é bem menor. E essas taxas de conversão, temos situações onde elas podem ser maiores, principalmente em mulheres na pré-menopausa e também durante a gestação. Então, trago alguns exemplos gerais para vocês, para mostrar que temos vários alimentos do reino vegetal que são fontes de ALA, como o óleo de linhaça, que ele tem uma ótima quantidade de ALA, gente, cerca de 57%, então em 100 gramas ele tem cerca de 8 gramas de ALA, algumas observações como não aquecer, temos também na própria semente de linhaça, temos nas nozes, temos também na chia e no óleo de canola. É importante ressaltar que quando pensamos em ômega 6 e ômega 3, jamais podemos esquecer da relação. Por quê? Por serem ácidos graxos essenciais, eles sofrerão metabolização por algumas enzimas específicas, que são as dessaturases. Vejam que ambos utilizam as mesmas enzimas, e o produto final do ômega 6 é o ácido araquidônico, que é um metabólito responsável em ativar vias inflamatórias, ou seja, ômega 6 em excesso desencadeia um aumento da inflamação no organismo. Uma inflamação que pode estar associada com, por exemplo, desenvolvimento de resistência insulínica, de diabetes e etc. Por outro lado, o ômega 3, o seu produto final, que é o EPA, ele tem um efeito anti-inflamatório. É por isso que a gente tem que sempre lembrar dessa boa relação entre esses dois grupos. Então, gente, a relação ideal ômega 6 e ômega 3 para vegetarianos e veganos é de 2:1 ou até de 5:1. Então, pensando em recomendações, ômega 6 é de 5 a 8%, pensando no valor calórico total da dieta, né, por dia, e de ômega 3 de 1,25 a 2,5%.
Então, algumas recomendações práticas. Então, pensando num cardápio de 2.000 quilocalorias por dia, se a recomendação de ômega 3 é de 1,25% a 2,5%, então temos uma concentração, né, uma quantidade de 2,7 a 5,5 gramas de ômega 3 por dia. Então, vejam que aproximadamente 2,7 gramas de ALA nós temos em uma colher de chá de óleo de linhaça, temos em uma colher de sopa de linhaça moída, 4 xícaras de tofu ou 30 gramas de nozes. Então, é possível atingir por meio da alimentação vegetariana, vegana? Sim, é só incluirmos essas fontes. Temos alternativas por meio de suplementos. Então, podemos também suplementar EPA e DHA vegano, que é de origem, gente, de algas e de microalgas. Então, eu só ressalto a importância da gente sempre lembrar que se vai suplementar se vai prescrever um suplemento vegano, sempre lembrar que a cápsula também tem que ser vegana. Então, temos opções de cápsulas feitas à base de microalgas do tipo carragena. Bom, pensando em micronutrientes, eu trago o principal que está sendo mais falado. Então, se a gente for avaliar dietas vegetarianas mal elaboradas, elas podem proporcionar deficiência de nutrientes, principalmente dos micronutrientes. Destaco vitamina D, vitamina B12, o ferro, o zinco e o iodo. Começando com o que está mais sendo falado, gente, que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que é produzida na pele. Ela é essencial para o metabolismo do cálcio, principalmente para sua absorção e para uma boa saúde óssea. Além disso, hoje se sabe que ela não é só uma vitamina, ela também é considerada um hormônio que tem papel importante em diversos processos fisiológicos. Quais são os valores de referência quando a gente avalia, quando a gente monitora por exames bioquímicos? Hoje temos valores mais recentes, então o ideal é que o indivíduo apresente, né, concentrações plasmáticas de vitamina D acima de 20 nanogramas por ml. Mas, para atletas, o ponto de corte, ele é maior. Então, o ideal, gente, pela recomendação mais atual da Sports Medicine de 2018, é que os atletas mantenham concentrações plasmáticas acima de 50, porque isso está associado com uma melhora de performance e um menor risco de desenvolvimento de doenças respiratórias, ou seja, indiretamente está associado com a imunidade do atleta. Então, para indivíduos normais, esportistas, sedentários, a recomendação é uma, para atletas é outra. Então, a recomendação é que eles mantenham concentrações plasmáticas de vitamina D acima de 50 nanogramas por ml. Bom, quanto por dia? Então, gente, a recomendação é a mesma. Então, pela RDA, geralmente, né, pensando para a maioria da população que a gente atende, é 600 unidades internacionais ou 15 microgramas por dia. Bom, por meio da alimentação, pensando numa dieta onívora, é mais fácil, entre aspas, atingir, porque a gente tem os peixes, temos alimentos fortificados. Pensando para os indivíduos que são ovo-lacto vegetarianos, temos os ovos, os laticínios, mas e para os veganos? Será que é fácil atingir? Bom, temos uma quantidade bem baixa nos cogumelos, que realmente é difícil de atingir. Então, o que a gente faz nessas situações? Temos opções de suplementação. Então, temos a suplementação de vitamina D3, em que alguns estudos mostram que ela aumenta de forma mais eficiente os níveis de vitamina D total do que a vitamina D2. E também temos a vitamina D2 em cogumelos. Então, vejam que esses cogumelos que possuem vitamina D2, alguns estudos mostram que eles também podem ser utilizados como uma boa fonte, visando atingir a real necessidade. Então, temos também uma outra alternativa, que é a vitamina D3 vegana, que ela é retirada dos líquens que estão presentes nos mares, nos oceanos. Então, para indivíduos veganos, gente, claro, se aquele indivíduo que não tem uma exposição solar
adequada, que a nossa principal fonte é a exposição ao sol. Nesse caso, se ele tiver concentrações alteradas, a gente pode utilizar uma suplementação vegana. Vitamina B12 e ferro, chama a atenção de vocês que a gente tem que monitorar, e para indivíduos veganos, a suplementação, para a maioria dos casos, ela é necessária, principalmente a vitamina B12. Então, se a gente não conseguir atingir a necessidade por meio de alimentos fortificados, é recomendada a suplementação, tanto de B12, e para o ferro, o que a gente utiliza? Meios de otimizar a sua biodisponibilidade, como, por exemplo, o ferro não M, que está presente nas leguminosas, como que a gente otimiza uma maior absorção? Adicionando alimentos fontes de vitamina C, porque o ácido ascórbico, ele aumenta a absorção do ferro. Então, a gente pode utilizar essas estratégias, mas caso, se o indivíduo tem uma deficiência, ele vai precisar de uma suplementação, até mesmo em doses farmacológicas. Para os outros micronutrientes, nós temos que o consumo de grãos integrais, ao invés de refinados, de oleaginosas, de frutas e de hortaliças, eles suprem as necessidades desses outros micronutrientes. Temos também uma alternativa, que é o Nutritional Yeast, que é um alimento fortificado, né? A base dele é de uma levedura, que ela é inativa e seca, e que além de ter um alto valor proteico, gente, ele é enriquecido com vitaminas do complexo B e com minerais, e que é uma alternativa que a gente pode acrescentar para esses indivíduos veganos. Por quê, gente? É possível colocar em preparações doces, em bebidas e também, por exemplo, tortas, salgadas e etc., porque ele não tem sabor. Então, também é uma alternativa para a gente atingir essa recomendação de micronutrientes. Então, para os esportistas e também atletas, eu trago para vocês que esse estudo recente de 2019, que ele conclui que dietas vegetarianas e veganas bem planejadas, com a inclusão de suplementos, então vejam que dependendo do caso, haverá necessidade de suplementos, principalmente vitamina D, vitamina B12, às vezes o ferro, elas podem atender às necessidades de micronutrientes de atletas e também de esportistas. Então, rapidamente, no âmbito esportista, no âmbito do esporte, nós temos outras estratégias nutricionais. Uma delas, gente, é a utilização de suplemento de creatina. Então, a creatina, ela é um ácido orgânico nitrogenado, ela é sintetizada pelo nosso organismo a partir de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina, e a principal fonte, gente, são as carnes, então são alimentos de origem animal. Com isso, os vegetarianos e os veganos, eles possuem um estoque reduzido. E a creatina, ela está associada a uma melhora de desempenho de exercícios de alta intensidade e curta duração. Por quê? Porque se a gente for avaliar aquele início do exercício, de 0 a 10 segundos de um exercício físico, o principal substrato energético utilizado é a fosfocreatina. Então, se eu aumento os estoques de fosfocreatina do indivíduo, por meio de uma suplementação, consequentemente, ele vai ter mais energia rápida. Então, pensando em modalidades esportivas de alta intensidade e curta duração, como, por exemplo, o atletismo em provas curtas, 100 metros, tiros, ou até mesmo na musculação, ela está associada com uma melhora de desempenho, mas também com aumento de massa muscular e da força. Então, para isso, eu trago um estudo que comparou indivíduos vegetarianos e indivíduos onívoros, e que eles receberam suplementação de creatina, um protocolo que eu já vou discutir com vocês, e foram submetidos ao treinamento de resistência por 8 semanas. O que foi observado? Foi observado que, aqui a gente tem indivíduos vegetarianos comparados com indivíduos veganos. Foi observado que as concentrações de fosfocreatina, elas tiveram um aumento acentuado, um aumento maior quando comparado com o indivíduo onívoro, nos indivíduos vegetarianos. Não só fosfocreatina, mas também o total de creatina intramuscular.
Isso nos mostra o quê, gente? Que indivíduos vegetarianos, eles se beneficiam ainda mais, quando comparado a indivíduos onívoros, da suplementação de creatina. E claro, né, gente, com isso eles concluem que a suplementação de creatina, ela pode ser uma ótima estratégia nutricional para atletas de provas de alta intensidade e curta duração, ou então até mesmo na musculação. Então, está aí uma alternativa de um suplemento que pode ser utilizado por vegetarianos e veganos. E a recomendação, gente, é a saturação, né? O principal objetivo é a saturação de creatina muscular, mais uma manutenção. Então, para isso, temos um protocolo que é mais antigo, que é de 20 gramas de creatina por dia, durante 3 a 7 dias, onde a gente vai aumentar muito as concentrações de creatina muscular, visando a saturação. Depois, a gente faz uma dose de manutenção de até 4 semanas, de 3 a 5 gramas por dia. Temos um protocolo mais recente, que é só a dose de manutenção, que é de 3 a 5 gramas por dia. Claro, a saturação ela vai ser um pouco mais demorada, mas no final das contas, o efeito, o benefício, ele é o mesmo. Também há recomendação de uso contínuo, mas é claro, para indivíduos que não têm nenhuma alteração renal. Trago para vocês como curiosidades algumas sugestões de cardápios no esporte. Então, vejam que, pensando mais em indivíduos veganos, então nós temos opções de manter hidratação durante os treinos, como utilização não só de água, mas água de coco. Também hoje a gente tem opções de água de coco em pó, temos opções de sucos integrais. O que a gente faz durante o treino? A gente tem que repor, não só líquidos, mas também eletrólitos, temos que fornecer mais carboidrato, glicose, para o indivíduo não ter queda de desempenho. Então, para isso, podemos utilizar opções naturais, como rapadura, ou então frutas secas, barras de frutas. Para ciclistas, utilizamos muito batata bolinha cozida com sal, ou bisnaguinha com tahine, ou pasta de amendoim, pasta de castanha de caju, diversas opções. Gente, tudo vai depender do atleta. Então, assim, o que ele está acostumado, a gente pode testando essas opções também. E, claro, temos também algumas estratégias de alimentação durante todo o treino, que são a reposição com opções de carboidrato, temos barra de frutas, temos tâmaras, que são frutas secas, temos também aqueles suplementos, como maltodextrina, dextrose, que também podem ser utilizados. Temos também sachês de carboidrato. Então, assim, temos várias opções, tudo vai depender da aceitação do indivíduo. Alguma estratégia alimentar para treinos de alta intensidade. Então, vamos supor que esse treino, ele é logo de manhã. Então, em que o intervalo entre a refeição e o treino, ele é muito rápido. Então, a gente pode utilizar opções líquidas, como, por exemplo, preparar um shake com frutas, como também utilizar algum suco específico, dependendo do tempo. A gente pode utilizar também um suplemento de proteínas, sempre visando, né, claro, uma maior digestibilidade. Então, às vezes, a gente nem coloca proteína, só mantém carboidrato, ou pode fazer também uma refeição sólida. Então, naqueles dias que o treino, onde o intervalo é de mais de 2 horas do café da manhã, tradicional, então a gente coloca uma refeição mais completa e podemos colocar também um pré-treino rápido, de 15 minutos antes do treino ou antes da prova. Então, a gente utiliza mais opções com carboidrato. Pode ser um suco de frutas, suco de beterraba, beterraba aumenta a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, está associado à melhora de desempenho. Pode ser fruta seca, diversas opções. Intratreino, as opções de carboidrato. Pós-treino, gente, uma refeição balanceada, que pode ser sólida, onde a gente vai colocar todos os grupos alimentares, visando o fornecimento de carboidrato, proteínas e lipídios, ou pode ser uma refeição rápida, visando uma rápida recuperação, utilizando uma dose de suplemento proteico vegetal, sempre lembrando que a quantidade é de acordo com a necessidade do indivíduo, e um complemento energético, então fruta, água de coco,
superfood, que é muito utilizado hoje em dia, um suco de uva integral e etc. Então, gente, como conclusão da palestra de hoje, lembrem-se, a adequação energética ela é importantíssima no âmbito do esporte. Então, indivíduos que a gente não atinge sua necessidade, isso está associado com queda de desempenho. Também a adequação dos macronutrientes, sempre de acordo com o objetivo e as necessidades do atleta e também do esportista, que são diferentes. Também sempre buscar trabalhar uma educação alimentar, visando melhorar a biodisponibilidade dos micronutrientes, tanto para vegetarianos, como principalmente para veganos. Sempre que possível, realizar um monitoramento bioquímico para identificar possíveis deficiências. Se identificou, elas devem ser tratadas, porque elas estão associadas com queda de desempenho, e sempre trabalhar com cardápios diversificados. Então, nós estamos lidando com um público que é muito exigente. O indivíduo que é vegetariano ou vegano, ele tem essa demanda maior de querer cardápios diversificados. Não só de querer, gente, ele precisa disso. Ele precisa saber, por exemplo, colocar uma leguminosa de remolho, ele tem que saber combinar, então é por isso que a gente tem que trabalhar com esses cardápios diversificados. Aproveito o momento para fazer um convite para vocês, para me seguir no Instagram, então HL Saúde Cursos, e nesse mês, eu e uma colega minha, que é a doutora Eliane, que é médica nutróloga, nós faremos um mini curso sobre função hepática e que o foco, gente, é trabalhar os aspectos gerais e o manejo clínico, pensando na visão do nutricionista, mas também na visão do nutrólogo. Então, nosso intuito, nosso objetivo principal com o HL Cursos é promover cursos, claro, de qualidade, sempre com embasamento científico, mas também com o objetivo de fornecer, de mostrar para os alunos, para os profissionais, a importância do trabalho da equipe multiprofissional. Então, para isso, teremos cursos onde a gente terá uma abordagem multiprofissional da obesidade, do diabetes, depois transtornos alimentares, transtornos psiquiátricos, também teremos cursos voltados para nutrição esportiva, nutrição vegetariana. Então, se possível, nos acompanhe no Instagram. Bom, pessoal, agradeço intensamente a oportunidade, foi um prazer enorme. Então, quem quiser acompanhar, manter contato comigo, sinta-se à vontade. Aqui estão os meus contatos, vocês podem me mandar direct. Inicialmente, eu coloquei meus e-mails e eu disponibilizei essa palestra para vocês. Então, muito obrigado, gente. Agora estou disponível para perguntas, se tiver tempo. Olá, Heitor, muito obrigada. Excelente palestra, só elogios aqui nos comentários. Eu não sei se você vai ter oportunidade, né? Eu acho que agora, sem a apresentação na tela, talvez você consiga visualizar, mas, assim, muito esclarecedora, muito tranquila de compreender a sua explicação. Desde já a gente agradece. E a gente tem algumas questões que a Aline vai colocar aqui na tela para a gente. Ótimo. O Lucas Fernandes, ele pergunta: o que você poderia falar sobre a famosa janela anabólica? Bom, Lucas, excelente pergunta. Há muito tempo a gente achava, o que é essa janela anabólica? Então, vamos supor, o indivíduo fez um treino de musculação e de 2 até, no máximo, 4 horas é um período essencial onde, se ele consome proteína, principalmente a leucina, que vai estar ativando, é um aminoácido, isso estimula mais a síntese proteica, estimula mais a hipertrofia. Mas hoje se sabe que a janela anabólica não é o principal determinante da hipertrofia ou da recuperação. O principal ponto é o dia todo. Então, não adianta nada o indivíduo terminar de treinar e tomar o seu whey, se no café da manhã ele come pão com manteiga e toma café. Se o almoço dele, ele come poucos alimentos
fontes de proteína. Se o lanche da tarde dele é, novamente, uma fruta, por exemplo. Então, não adianta nada ficar focado na janela anabólica se um todo está inadequado. Então, qual que é a recomendação atual? Fracionamento das proteínas de 0,25 a 0,4 gramas por quilo por refeição, isso pensando em 5 a 7 refeições ao longo do dia, ou para aqueles indivíduos que conseguem realizar menos refeições, uma menor frequência, um mínimo de 4 refeições, mas a quantidade ela é maior, de 0,4 a 0,55 gramas de proteína por quilo por refeição. Então, o importante é o dia todo, sempre fracionando a proteína. Então, a janela anabólica, ela já está saindo um pouco da história. Obrigada. Vamos ver mais uma questão. Pergunta do Lucas Fernandes novamente. Em relação ao uso da creatina, qual seria o melhor horário para a ingestão? Ótima pergunta também. Há muito tempo se achava que por ela ser um recurso ergogênico, ou seja, que melhora o desempenho, melhora a performance, ela deveria ser tomada no pré-treino, que o indivíduo toma, já tem ali energia, né, rápida, e vai ser utilizada ali pelo músculo. Mas não. Hoje se sabe que a melhor forma de tomar a creatina é no pós-treino, porque vejam que durante o exercício físico a gente tem diversas adaptações que estimulam principalmente uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação no músculo. Qual que é o principal efeito disso? Fazer com que o fluxo sanguíneo para o músculo esteja aumentado. Então, vejam, logo após o exercício, o fluxo sanguíneo ainda está aumentado para o músculo. E onde que a gente quer aumentar estoque de creatina? No músculo. Então, tomar a creatina no pós-treino, isso facilita a chegada dela no músculo, e se ela for associada a um alimento que estimule liberação de insulina, como, por exemplo, os carboidratos, a glicose é o principal fator metabólico que estimula a liberação do hormônio insulina. Ou então até mesmo a proteína, porque o aminoácido também estimula a liberação de insulina. Maior a retenção da creatina. Por quê? Porque a creatina entra no músculo por meio de 2 mecanismos. Um que é dependente de insulina, por isso que a insulina aumenta a sua retenção no músculo, e o outro que é por diferença de concentração. Então, a melhor estratégia é tomar a creatina após o treino, de 3 a 5 gramas por dia. Ótimo. Próxima questão. A Yara Gomes pergunta: os veganos ou vegetarianos podem desenvolver deficiência nutricional? Podem, diversas. Por exemplo, indivíduos que são veganos, por exemplo, me tornei vegano por conta e não fui nutricionista. A chance dele desenvolver deficiência de B12, de ferro, de vitamina D é altíssima, principalmente B12, porque a gente sabe que as principais fontes estão no reino animal. Então, geralmente eles podem desenvolver principalmente deficiências de micronutrientes. E as principais são vitamina B12, ferro e a vitamina D. É por isso que o nutricionista, seja clínico, seja esportista, ele tem que sempre monitorar os exames bioquímicos. E assim que for identificada uma deficiência de micronutrientes, gente, é tratada com doses farmacológicas. E dependendo da dose, nós nutricionistas não podemos prescrever. Por exemplo, deficiência de B12. Como que se faz a correção? Doses de 5.000 microgramas de B12 por dia. Quem que prescreve isso? Médico, porque nutricionista tem um limite de prescrição de B12 até 1.000 microgramas. Então, vejam que, se a gente identifica uma deficiência de algum micronutriente, a gente tem que indicar, né, o indivíduo para o médico para fazer, né, a correção dessa deficiência com doses farmacológicas. Mas, em aspectos gerais, o que a gente faz com o indivíduo que não tem deficiência? A gente tenta atingir por meio da alimentação. Já adianto para vocês que é muito difícil, principalmente B12 e vitamina D. Utilizamos alimentos fortificados, que hoje a gente tem uma ampla diversidade no mercado,
ou, o que é mais fácil e mais seguro, fazemos uma prescrição de suplemento baixa, ou necessário, o necessário do dia. É isso que é a recomendação mais segura. Obrigada. Próximo. Flávia... Pode falar. O Lucas de novo. Eu sabia que vocês iam pensar nisso. Lucas Fernandes pergunta, então usar a creatina no pós-treino, junto com uma maltodextrina, seria uma boa opção, por exemplo? Bom, Lucas, seria, mas é a melhor opção? O que é a maltodextrina? Carboidrato refinado. O que ela tem de saudável? Nada. Então, eu posso combinar com uma fruta, com outro alimento, fonte de carboidrato que seja saudável? Sim. Então, assim, como eu já falei para você que essa janela anabólica ela já caiu por história, posso combiná-la, por exemplo, se eu treino de manhã, cedinho, e meu pós-treino for o café da manhã, eu posso incluir um pão, que é fonte de carboidrato, que vai estimular a liberação de insulina e que já facilita. E tomo minha creatina com o meu leite, por exemplo, com whey. Ótimo. Vamos supor que o pós-treino é o almoço. Almoço tem arroz, tem mandioca, tudo tem carboidrato. Então, lembre-se que a liberação da insulina, hoje se sabe que ela antecede a ingestão. Então, o fato do indivíduo se preparar para se alimentar, já temos estímulos de liberação de insulina. Então, quando ele come algum alimento fonte de carboidrato, a digestão já começa na boca, pela alfa-amilase salivar. Então, já tem quebra de amido na boca. Então, essa glicose já vai chegando, ela é rapidamente absorvida pelo intestino delgado, e isso estimula ainda mais a liberação de insulina. Então, não precisa ser esses suplementos malto, dextrose, não. Vamos pensar em opções saudáveis, a não ser que seja um atleta que treine mais de uma vez no dia e você quer otimizar a sua recuperação rápida. Aí sim a gente pode utilizar essas fontes. Mas poderia ser, por exemplo, um suco integral de uva, por exemplo, tem muito carboidrato e que é mais saudável do que uma maltodextrina. Obrigada. Acredito que não tenha mais nenhuma questão, porque só tem elogios aqui nos comentários. Que bom, eu vou ver. Muito obrigada pelo carinho. Muito elogio. A gente agradece em nome da comissão organizadora da segunda semana acadêmica de nutrição. Agradecemos, Heitor Bernardes, mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco em nossa semana e nos colocamos à disposição para próximas parcerias. Gostaríamos também de agradecer às nossas intérpretes, Gleice e Bruna, por estarem participando junto a nós neste evento, né? E a gente agradece de coração, viu, Heitor? E quem tirou foto, quem puder marcar, né, Heitor? Pode sim, com certeza. Gente. Foi uma excelente palestra mesmo, tá? Lembrando que o formulário de presença está disponível aqui no chat e vai estar disponível até 20 minutos após o encerramento dessa palestra, tá? E não esqueça que é importante que você registre a sua presença para fins de certificação. E só mais um aviso, que a gente já vai começar a divulgar hoje, no último dia da semana acadêmica, que nos dias 2, 3 e 4 de outubro nós teremos o nosso Hot Topics. A versão do ano passado foi presencial e esse ano será a versão online. Então, nos próximos dias nós estaremos divulgando o webinar em nutrição do Hot Topics. Então, aguardem aí nos próximos dias a programação que nós teremos também no formato online, tá bom? Heitor, muito obrigada, tá? Não sei se você quer deixar as últimas palavras, querer falar alguma coisa. Bom, professora Flávia, muito obrigado de coração. Também agradeço a professora Camila pelo convite, a toda a comissão organizadora. Parabenizo todos pelo excelente evento. Gostei muito dessa questão de termos também essa maior acessibilidade, né? Essa tradução momentânea. E agradeço a todos. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade e me deixo à disposição para convites futuros.
Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde, muito obrigada. E daqui a logo mais uns 10 minutos, nós estaremos de volta com a palestra, para quem está inscrito, a palestra com a doutora Joana Leite, sobre a nutrição e o transtorno do espectro autismo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau para vocês. Tchau, boa tarde, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.